Tá vendo que tem que ligar isso aí. Boa noite a todos e todas. É um prazer tê-los conosco nessa segunda jornada de pedagogia. Gostaria de dar boa noite, ao nosso palestrante, e aí vamos iniciar essa semana que eu tenho certeza que será bem produtiva. Formando profissionais cuja capacitação científica, tecnológica, ética e humanística assegura envolvimento, comprometimento e efetiva contribuição para o desenvolvimento da sociedade, a SES traz, em sua missão, o comprometimento, sobretudo, com a formação de sujeitos interventivos. Ao longo dos seus 61 anos de existência, vem mostrando seu compromisso social através dos seus 23 cursos de graduação, 39 cursos de especialização, um mestrado, 54 projetos extensionistas e vários grupos de pesquisa. Hoje, a comunidade acadêmica da ACES UNITA se soma a aproximadamente 180 pessoas que querem discutir educação, compreendendo-a como uma grande força motriz de emancipação humana. Nesse sentido, a partir de hoje, dá-se início à segunda jornada do curso de pedagogia, que foi tecida, pensada a várias mãos, a partir de seus professores, do seu corpo de NDE, da ajuda da coordenação dos cursos de História e Educação Física, e que traz como tema Educação Pública, Desafios e Perspectivas em Busca da Qualidade. Desejamos a todos um excelente evento. Iniciaremos o nosso momento facultando a palavra à nossa pró-reitora acadêmica, a professora Marileide Rosa. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento todos que estão aqui presentes, agradeço por vocês estarem aqui. Cumprimento ao professor Paulo Muniz, o nosso reitor, aos coordenadores Roberta, Eliana e Rosineide, aos nossos queridos professores,
aos estudantes de pedagogia, história, educação física, aos nossos professores convidados, professor Herbert, a qual já cumprimentei. É com alegria que participo dessa segunda jornada de pedagogia, que reúne também os outros cursos de licenciatura da ACES. E a programação está muito pertinente, porque ela trata de desafios do cenário atual da educação pública. E nesse momento de pandemia, nós temos que enfrentar esse momento aproveitando para refletir. E, sobretudo, também nos perguntar se o nosso modo de fazer educação está sendo suficiente para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. E mais ainda, quais são as possibilidades de superação para nós respondermos aos vários desafios apontados por essa realidade? A baixa aprendizagem, a evasão, a formação digital dos professores, como dar aulas remotas, como fazer com a precariedade de algumas escolas, com a questão da segurança nas escolas. São tantos desafios. E então, nós vamos ter, pelo programa que eu vi, que nós vamos ter a oportunidade de escutar experiências positivas e de pessoas que tentam fazer diferente a educação e com compromisso nesse difícil contexto. Então, eu desejo a todos nós, neste momento, uma boa jornada e também, assim, para cada um de nós, muita coragem e muita resiliência, porque nós somos educadores e essas são competências fundamentais para todos nós neste momento, que estamos comprometidos com a qualidade da educação. Então, uma boa jornada para todos e muito obrigada. Obrigada, professora Marileide. Nós agradecemos antecipadamente sua participação neste evento. Agora, o nosso boa noite ao nosso reitor, professor Paulo Muniz. Boa noite a todas e todas, em especial, cumprimento inicialmente a nossa pró-reitora acadêmica, a professora Marileide Rosa, também o nosso corpo de coordenadoras dos nossos cursos da área de licenciaturas, como a professora Eliana Vanessa, que conduz a organização desse evento, como também as professoras Roberta Granville e a professora Rosineide Gonçalves. Quero cumprimentar todo o corpo docente que aqui está presente. Identifico alguns pelos rostos que estão aqui no meu painel, professor Wilson, professor Paulo Jorge. Outros eu não consigo visualizar, e cumprimento em especial todos os estudantes que aceitaram esse nosso convite a discutir os desafios e, sobretudo, as perspectivas, não é, desse momento. Quero, em especial, também cumprimentar o nosso palestrante da noite, professor Herbert Vasconcelos Lima, que, por certo, trará grande enriquecimento à nossa formação, pois traz uma experiência enquanto gestor público das mais destacadas. Sempre ouvi, não é, os relatos das belas experiências que ocorrem no Ceará e no campo da implantação de políticas públicas na área da educação, sobretudo na educação básica, e, sem dúvida, será motivo de muita alegria ouvi-lo nessa noite. Pouco antes do início desta sessão, tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente e de transmitir-lhe também o fato de eu ter uma aproximação com o professor Alessio Costa Lima, que é também um dirigente municipal de educação e que representa um DIME no Fórum Nacional da Educação,
do qual eu tenho a responsabilidade de representar as universidades comunitárias naquele fórum. E dentre os muitos desafios que nós ali no Fórum Nacional da Educação nos debruçamos, e por isso condivido com o professor Alessio tantos diálogos e tantas preocupações, está o da implantação do Plano Nacional da Educação. Nós já estamos quase no final do prazo e, se olharmos, pouco fizemos, pouco evoluímos das propostas. Já passamos da primeira metade do plano, ele já se expirará em 2024, ele que foi gestado em 2014, foi aprovado em 2014, para vigir até 2024, e ainda, se olharmos o título deste congresso, temos mais desafios do que perspectivas na sua gestão e na sua concretização. Por isso, eu salientaria, e por certo, o programa, de alguma maneira, ou objetivamente, ou de forma transversal, deverá abordar esse grande desafio, que é o macro desafio, que é o da implantação do Plano Nacional de Educação, e que, sem dúvida, volta-se com grande atenção para a educação básica, mas não apenas para a educação básica, invadindo outras dimensões da educação e que também tão relevantes, tão importantes quanto o é a educação básica. Portanto, quando os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura encabeçados pelo curso de pedagogia, se propõem a fazer a discussão em meio a essa confusa situação em que vivemos, porque está pronto e está consciente de que esses desafios existem para serem vencidos e não para serem contemplados apenas. Então, é na dimensão da superação desses desafios que esse evento deve se pautar, não ficar apenas na sua contemplação, ou talvez na sua lamentação, porque os desafios estão aí e não existem apenas para serem observados e contemplados, como disse antes, mas que tenho certeza que, a partir dos relatos e das experiências aqui vivenciadas, teremos plenas condições de fazer valer a competência, o conhecimento, a sapiência que certamente será o humus desse evento. Eu tive a responsabilidade de, por alguns anos, ser um gestor público municipal de educação, e sei que os desafios de hoje não são os diferentes daqueles de quando fui secretário municipal de educação, senão são os mesmos, a eles se somaram outros desafios, como o da pandemia, que é o desafio do momento, mas que não pode e nem deve, de forma alguma, ofuscar os demais desafios, que, como disse, são praticamente os mesmos de 10 anos atrás, quando fui gestor público municipal aqui na cidade de Caruaru. Portanto, desejo a todos, a todas uma profícua atuação nesse evento. Tenho certeza que o evento já começa de maneira muito contundente, com a presença do professor Herbert, e tenho certeza que evoluirá de maneira positiva até o seu encerramento. Então, a todos e a todas, o meu boa noite e o desejo de que celebremos todos os frutos que colheremos desse evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo. Bem, antes de falar um pouco do nosso conferencista, eu cumprimento a professora Joselma, colega de profissão do Conselho Municipal de Educação, professora do CAA, aqui da UFPE, de pedagogia também. É uma honra, professora Joselma, tê-la conosco nesse evento. Muito obrigada e boa noite. Bem, o nosso conferencista é o professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos.
É servidor público federal no cargo de professor efetivo adjunto 3 da Universidade Federal do Ceará. Tem graduação em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Ceará. Tem mestrado com pesquisas na área de tecnologia aplicada à educação e metodologia de ensino, com objetivos de aprendizagem no ensino de ciências da natureza e física em ciência da computação, pela também Universidade Federal do Ceará. Tem doutorado na área de pesquisa em avaliação da efetividade e do desempenho da aprendizagem. Foi professor da Rede Pública Municipal de Fortaleza e professor da Secretaria de Educação do Governo Estadual do Ceará. Coordenou o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio no estado do Ceará, além de outros programas de formação de professores em nível de pós-graduação, em especialização na área de gestão escolar e coordenação pedagógica e tecnologias educacionais. Atualmente, é secretário de Educação do município de Sobral, Ceará. Professor permanente e orientador dos programas de pós-graduação em nível de mestrado em ensino das ciências e matemática e de mestrado em ciência da informática, ambos pela UFC, além de docente do mestrado em ensino de ciências e matemática do IFCE, Campus Fortaleza, desenvolvendo trabalhos de pesquisas nas áreas de metodologia do ensino, avaliação educacional, tecnologia da educação, informática aplicada ao ensino de ciências e matemática e na formação de professores. Bem, o nosso conferencista, né, tem uma ampla experiência, sobretudo na gestão pública, né? Por isso, o curso pensou em convidá-lo e, de antemão, nosso agradecimento, né? Prontamente o professor Herbert se colocou à disposição para abrilhantar, né, o início do nosso evento. Diante de tantos desafios, como já colocados pelo professor Paulo Muniz e pela professora Marileide Rosa, né, sobretudo nesse momento de pandemia, onde, de acordo com pesquisa do Instituto Península, 83% dos professores de educação básica dizem não estar preparados para atuar de forma remota, não ter o conhecimento específico na área das tecnologias da educação. No momento onde o Brasil ocupa a 59ª colocação no último PISA, dentro de 67 países participantes, um país que ainda apresenta grandes dificuldades, né, no que diz respeito à implementação de políticas na área de formação continuada docente, no processo de alfabetização de crianças na idade certa, né, nós temos, sim, grandes desafios. E essa semana, ela nos ajuda a pensar esses desafios, mas também pensar e refletir, né, possibilidades. E aí o professor Herbert vem, nessa noite, discutir um pouco sobre o tema geral do evento, educação pública, né? Desafios e perspectivas em busca da qualidade. Desejamos, né, enquanto coordenação de pedagogia, enquanto ACES UNITA e enquanto professores, né, que de fato o Brasil procure cada vez mais desenvolver políticas de educação que possibilitem não apenas o acesso da criança, do jovem e do adulto à escola, mas, sobretudo, possibilite a sua permanência com qualidade e dignidade, que possibilite a sua aprendizagem. Esperamos, né, uma educação pública que tenha equidade, que tenha qualidade social. Então, professor Herbert, nós estamos aqui para escutá-lo. Muito obrigada e uma boa fala. Professor, está sem o som, está desligado o teu som. Boa noite a todos. Obrigado, professora Eliana, pelas palavras iniciais e pelo convite. Boa noite, professor Paulo Muniz, magnífico reitor. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse momento e desse evento virtual. Boa noite, professora Marileide Rosa, pró-reitora. Eu quero, em nome dela, cumprimentar aqui a todos os professores, estudantes, coordenadores e demais convidados. Queria também cumprimentar e agradecer
ao professor Wilson, ao professor Paulo, a Cristiane, a Rosineide, Lucielma, a Kênia, enfim, os demais colegas que abriram a câmera e estão me dando a oportunidade de conhecê-los aqui, não só pelo áudio, mas também pelo vídeo. É muito bom, nesses momentos, encontros virtuais, a gente poder conhecer um pouco aqui pela tela a todos. Bom, eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho, mas quero deixar a organização do evento completamente à vontade para controlar. Eu resolvi, então, dividir a minha fala em 3 partes. É importante aqui no meu contrato didático inicial do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje, apresentar para vocês o que é que eu planejei para hoje. A primeira parte, eu quero falar um pouco sobre educação pública e quero me remeter a um estudo de caso, que é a experiência educacional do município de Sobral. A segunda parte da minha apresentação, eu quero falar um pouco sobre os desafios da educação pública no nosso país, e aí eu vou especificamente me deter à educação básica, e aí eu quero falar um pouco sobre esse período, especialmente dos últimos 6, 7 meses, com a pandemia, e os próximos desafios que nós temos pela frente. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu propus aqui uma exposição mais ousada. Ao invés de utilizar os slides, eu pretendo intercalar a minha fala com alguns vídeos, com algumas imagens. Eu espero contar com o apoio da equipe técnica, responsável pelo Zoom Meeting, que é essa ferramenta que a gente está utilizando, e eu espero que vocês possam não se cansar muito da minha voz, nem da minha imagem, a partir do momento que eu pretendo intercalar a minha fala com alguns exemplos, algumas práticas, alguns vídeos. Eu acho que isso vai tornar o nosso momento mais interativo, mais interessante. Obrigado, Iago Felipe, por ter liberado também a sua câmera agora, e espero que seja bastante frutífero aí para vocês essa noite. Bom, eu quero começar então sobre a experiência educacional de Sobral. Obviamente que Sobral, dentre os mais de 5.558 municípios que nós temos no nosso país, não é diferente de Caruaru, de Fortaleza, de Recife, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. É um município que tem muitos desafios no âmbito da educação pública, e esses desafios eles são materializados por uma diversidade muito grande de situações. Falar em educação pública, ou até mesmo falar em gestão pública, e essa é uma experiência muito marcante para mim nesse momento, porque eu estou como gestor público há quase 8 anos, fui gestor público de um centro de formação de professores da Secretaria Estadual de Educação do Ceará, e agora estou há pouco mais de 60 dias de completar 4 anos como gestor público na Secretaria Municipal de Educação de Sobral. E é interessante também observar, compartilho isso especialmente com os meus colegas, professores universitários e futuros professores que estão aqui, que eu não me preparei para ser gestor público, né? Eu sou um acadêmico, fiz graduação, mestrado e doutorado, e ao longo da minha trajetória profissional, acadêmica, como docente, eu acabei me engajando numa série de atividades, tanto na universidade como fora da universidade, na esfera federal e estadual e municipal, que foram os 2 últimos exemplos que eu dei, e eu acabei me tornando gestor público na área da educação, tanto no ensino superior, como também na educação básica. E ao me tornar gestor público, eu comecei a me deparar com uma série de desafios, de situações que foram inesperadas, porque apesar de, no meu doutorado, mais particularmente, eu ter estudado um pouco sobre avaliação educacional
e sobre o case da experiência educacional de Sobral. E aí é curioso destacar que eu jamais imaginava, nos meus estudos de doutorado, um dia ser secretário de educação, principalmente do município que eu estudei, que foi um dos meus objetos de pesquisa, que foi o município de Sobral. E aí eu quero trazer para as primeiras reflexões iniciais um pouco do que eu observei, do que eu observo na condição de gestor e no momento que nós estamos vivenciando, eu acho que talvez nessa última meia década do Brasil, em relação aos desafios de uma educação pública de qualidade. E aí eu quero começar com a educação básica. Eu vou dividir aqui a minha linha de pensamento em 3 pilares, em 3 características que eu considero fundamentais quando a gente pensa em modelos exitosos, experiências exitosas da educação básica. Claro que eu vou tocar sobre pontos polêmicos, quero que vocês fiquem muito à vontade aí para me julgar, com perguntas, com dúvidas, ou ao final, ou ao longo da apresentação no chat. E eu também compartilho isso de maneira muito tranquila, porque eu trago tanto a minha visão acadêmica, crítica, reflexiva, como também trago para cá a visão de gestor um pouco mais pragmática, um pouco mais desafiadora, vivendo na emoção o dia a dia dos desafios que é, por exemplo, estar numa rede pública de ensino de uma cidade com 210 mil habitantes e 35 mil crianças e mais de 5 mil profissionais para gerir. E aí o primeiro ponto que eu trago como um pilar importante no campo da melhoria da qualidade da educação pública é o que eu vou chamar aqui de fortalecimento da gestão escolar. Se a gente fala em gestão escolar, nós estamos falando de diretores e de coordenadores, de líderes, de agentes e de profissionais que estão à frente do processo educacional dentro da escola. Trazendo agora particularmente para a experiência educacional de Sobral, eu tenho algumas características, são características, como eu disse, algumas talvez de ponto comum à concordância de todos, mas de outras talvez não tão, talvez pontos não tão comuns. E o primeiro ponto que eu chamo de fortalecimento da gestão escolar é a legitimidade do gestor. No caso de Sobral, e aí eu vou trazer muito esse case de Sobral, porque é o meu objeto de estudo e de vivência em particular. Há mais de 17 anos, a rede pública de educação de Sobral não tem diretor de escola e nem coordenador pedagógico de escola por meio de indicação política. Embora seja legítimo o processo de indicação para cargos comissionados, especialmente daqueles gestores eleitos, e aí eu estou falando do presidente, do governador, do prefeito, etc., Sobral resolveu mudar um pouco esse modelo. E esses gestores também não são conduzidos aos seus cargos, mesmo como cargos em comissão, os chamados cargos comissionados, ou cargos de confiança, é uma terminologia muito usada no nosso país, também não são conduzidos por meio de eleição, que muitas vezes ocorre sobre a perspectiva do que nós compreendemos conceitualmente como gestão democrática. No Brasil existem 3 formas destacadas de se ingressar no âmbito da gestão educacional, que é por meio da indicação política, e isso é legítimo, tendo em vista que são cargos comissionados. O segundo é por meio de eleição, e aí no caso de Sobral, existe uma série de estudos científicos e acadêmicos que mostram isso. Essas eleições acabam sofrendo indicação político-partidária, ou seja, eu vou ser diretor, preciso dos votos de professores, de alunos, da comunidade, e muitas vezes sou apoiado politicamente por alguém que depois, num processo eletivo de gestão, por exemplo, de eleição municipal, eu vou ter que apoiar, eventualmente, aqueles que me apoiaram. No caso de Sobral, não existe indicação política e nem eleição para diretor e coordenador de escola pública.
e o processo de ingresso ocorre por meio de seleção pública, com prova escrita, meritocrática, com análise de currículo, com avaliação sobre a experiência do candidato como professor de sala de aula, no caso do diretor, como coordenador, por um curso de formação e de preparação para ingressar no quadro de gestores e também por uma entrevista com um psicólogo para saber se aquele indivíduo tem condições e tem capacidade de fazer gestão, de ser um líder na comunidade, dentro da escola, se ele tem experiência no campo administrativo, de gestão de pessoas, etc. Então, ele tem que se preparar, tem que ter experiência, tem que fazer uma prova que é eliminatória, tem que fazer uma avaliação didática e uma análise de título, tem que fazer um curso de formação e tem que passar por uma banca de profissionais da área da psicologia para ele estar habilitado, se a administração pública tiver necessidade, de convocá-lo para ser gestor. Durante toda a sua vida de gestão, ele passa por formação continuada permanente. Então, ele é capacitado não pela Secretaria de Educação, mas por um outro ente que daqui a pouco eu quero apresentar para vocês. Outra característica importante ainda nessa primeira linha de pensamento, que é o fortalecimento da gestão escolar, os gestores eles têm autonomia financeira. Então, o município criou, dentro da sua experiência educacional, um programa de transferência de repasses financeiros diretamente para a escola. E qual é a grande vantagem disso? Uma das grandes vantagens do ponto de vista operacional, administrativo, é a não centralidade da necessidade de demandas emergenciais da escola para com a Secretaria de Educação. E aí eu vou dar alguns exemplos ilustrativos aqui para vocês. Por exemplo, eu na Secretaria de Educação não pago conta de água, de luz, de internet das escolas. Eu não mando pintar muro, eu não mando fazer reforma, eu não tenho que autorizar uma xerox, um reparo. O próprio diretor tem autonomia de fazer isso, porque ele recebe um aporte por meio de leis municipais de um programa financeiro mensal de repasse diretamente para a escola. Então ele tem que manter a escola limpa, organizada, pintada, com uma boa xerox, com bons materiais didáticos, com uma boa infraestrutura física, porque ele tem uma ajuda, um auxílio mensal financeiramente. Ele paga as contas e aí esse recurso é para tudo isso. Se ele economiza bem, ele pode reinvestir em outros itens. Então ele passa a ser um gestor também, que ele vai gerir o recurso financeiro sabendo que se ele otimizar, se ele conseguir organizar com qualidade, ele vai ter a possibilidade de, administrando aquele recurso, investir também, comprar um data show para a escola, notebooks, etc. E ao longo do tempo, os gestores conseguem executar com qualidade e muita eficiência. Outra característica também é que ele tem autonomia pedagógica. Então, ele apresenta, por exemplo, à Secretaria de Educação a demanda de profissionais. Nós fazemos concurso público e seleção pública, mas quando o profissional chega na escola, o diretor vai organizar aquele profissional por nível, por sala, vai promover uma formação continuada interna, permanente com aquele profissional, vai se aprofundar em questões para melhoria do trabalho em sala de aula, e isso, todos esses elementos que eu trago para vocês aqui, é esse primeiro pilar, esse primeiro elemento, que é o que eu chamo de fortalecimento da gestão escolar. Claro que é muito mais complexo, eu estou tentando resumir aqui 25 anos, são 2 décadas e meia da experiência educacional de Sobral em poucos minutos, mas nesse primeiro item sobre a gestão escolar, o fortalecimento da gestão escolar, eu considero contemplado aqui alguns pontos principais. O segundo ponto, o segundo elemento desse pilar de experiência, ou de eficiência, ou de busca da qualidade da melhoria da educação pública, e aí trazendo em particular para o exemplo da experiência educacional de Sobral, é o que a gente chama de qualificação e formação de professores. Então, nós recebemos professores das nossas universidades públicas e privadas do município. Esses professores ingressam
por meio de seleção pública ou de concurso público, e ao longo do tempo, novos profissionais ingressam e outros vão se aposentando, vão deixando o serviço público, vão ingressando para o ensino superior. Então, há uma rotatividade natural dentro de uma rede pública, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, seja ela da educação básica ou ensino superior, há uma rotatividade natural de professores, de profissionais, em particular de professores, dentro de um sistema ou de uma rede pública. E aí nós observamos que muitas vezes esse professor vem da universidade, trazendo uma bagagem crítica, trazendo uma bagagem teórica, reflexiva, muitas vezes até de natureza ideológica, e isso compõe o que nós chamamos de formação inicial, que é natural dentro do processo de formação e qualificação de professores. Mas é preciso também que, ao ingressar na educação pública, no chão da sala de aula, esse profissional mantenha um processo formativo permanente, que não seja só crítico, reflexivo, teórico, que é essa bagagem da formação inicial que ele vem da academia, da universidade, mas que ele também tem uma formação em cima das necessidades do dia dele de sala de aula, sobre as questões pedagógicas, mas também sobre material didático, sobre as condições e as limitações de natureza econômica, social dos indivíduos onde ele está atuando, sobre a capacidade de estabelecer novos métodos de interlocuções em sala de aula, com as famílias, com gestores que estão conduzindo a unidade escolar, entre os pares, que ele possa construir novas estratégias e processos de ensino-aprendizagem com os seus pares dentro e fora da escola. E aí nasce, então, a necessidade de estruturar essa formação de maneira permanente, que não seja uma formação teórica inicial, que é fundamental, é básica, mas que não seja uma formação continuada, que não seja só acadêmica, não é apenas uma especialização, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação estrita ou lato sensu, que são muito importantes também na formação continuada do professor, na progressão funcional, no aprofundamento teórico e acadêmico, obviamente, mas também é preciso olhar para uma outra formação que vá para além das questões teóricas, reflexivas, acadêmicas. E aí, então, aqui no município de Sobral, há mais de 17 anos nasceu uma instância, que é uma escola de formação de professores, onde há uma década e meia todos os professores do município saem pelo menos uma vez por mês de sala de aula e passam por um processo de formação, todos daquela mesma área, daquela mesma série, de todas as escolas se reúnem para debater questões teóricas, para debater metodologias de ensino, materiais didáticos, e isso há mais de uma década e meia acontece com professores que são permanentemente servidores e professores do município, mas também professores que estão entrando no sistema por concurso público. Então, esse pilar da formação continuada tem que estar pautado muito nessa troca de experiência com os pares, no material didático, em novas metodologias de ensino e também olhando para a realidade de cada escola, de cada comunidade, seja ela rural, urbana, seja ela dentro de um bairro com um menor índice de desenvolvimento econômico ou não. O terceiro e último pilar, e aí eu encerro aqui essa primeira parte de apresentação do delineamento geral dessa experiência, é o que a gente chama de valorização dos profissionais do magistério. E aí esse pilar da política de valorização dos profissionais não pode estar pautado apenas na progressão funcional, seja ela horizontal ou vertical, não pode estar apenas pautada no discurso dos gestores, mas ela tem que ser pensada também de maneira mais pragmática, de maneira mais conceitual, dialogando com a rede e, ao mesmo tempo, pensando em questões que envolvem a aprendizagem, o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos,
mas também a melhoria da condição profissional dos professores. E aí, o que é que o município de Sobral tem como experiência interessante para compartilhar para nós que somos professores, gestores, educadores, pesquisadores ou até mesmo estudantes da área da educação? O primeiro é que, ao longo desses 25 anos, foram criadas uma série de leis que foram propostas pelo Legislativo ou propostas pelo Executivo para o Legislativo, tramitaram pela Câmara Municipal de gerações diferentes, foram propostas por prefeitos diferentes, em tempos diferentes, e que não tiveram descontinuidade. Então, eu estou falando de 25 anos onde a educação pública no município é considerada a política prioritária que vai sustentar o desenvolvimento econômico, social de todo o município. E dentro dessas experiências e dessas leis que foram criadas, esse pilar do fortalecimento e da valorização do profissional do magistério, ela vem por meio de bonificações, de premiações, de incentivos salariais e até mesmo da incorporação de gratificação financeira e salarial junto aos professores. Mas não simplesmente como uma medida assistencialista ou até mesmo por meio de uma medida de natureza política, mas atrelada a indicadores de desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes. Então, o município criou um sistema próprio de avaliação em larga escala que monitore e acompanhe o aprendizado de cada aluno, de cada turma, de cada escola, e a partir dos resultados da aprendizagem dos estudantes, os professores são contemplados e o próprio sistema como um todo contempla a escola, professores, com incentivos, com bonificações, com gratificações, com elementos que podem ser estímulos importantes, obviamente que respeitando e mantendo o pagamento do piso salarial, que é uma conquista dos educadores da educação básica no nosso país, mas também incrementando por meio desses incentivos. E como é que isso ocorre na prática? Isso ocorre através de um sistema de avaliação externa, onde a cada 6 meses, de 6 em 6 meses, todos os estudantes são avaliados em língua portuguesa, em matemática, em ciências, e a partir do desempenho que eles obtêm, alcançando níveis desejáveis de desenvolvimento de competências e habilidades, aquele nível se atende às expectativas desejadas para aquela turma, para aquela escola, além de demonstrar um aprendizado e um desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas, aquilo também se materializa na incorporação de uma bonificação, de um incentivo, de um reconhecimento salarial junto aos professores. Ou seja, todos têm o mesmo direito, ganham o mesmo salário, sempre ou piso ou acima do piso, mas aqueles também que conseguem bons resultados recebem incentivos e bonificações. Bom, esses seriam os 3 pilares básicos. E como é que esses pilares foram desenvolvidos ao longo do tempo? Nós estamos falando de um município no Nordeste brasileiro, a 246 quilômetros da capital de um dos maiores estados do Nordeste brasileiro, um dos maiores do país, uma população de 210 mil habitantes, 35 mil crianças que vão desde o berçário até o 9º ano do ensino fundamental 2. Esse é o nosso objeto, estou caracterizando um pouco o nosso objeto aqui de estudo, de pesquisa, de exemplo para essa palestra. Não atendemos o ensino médio, porque isso é competência do Estado, e nem o ensino superior, porque isso é competência do Estado e do governo federal. Eu estou fazendo aqui essa diferenciação, embora eu saiba que Pernambuco também segue um pouco essa linha, mas outros estados brasileiros ainda é responsabilidade dos municípios a oferta de parte do ensino médio, às vezes do Estado a oferta do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2. E aí, essa divisão já é outra característica importante que talvez explique, é um dos fatores também que talvez explique o que o professor Paulo Muniz citou no início da sua fala, que é esse bom desempenho e essa superação de alguns desafios que a educação pública
no Ceará, dentro dos seus 184 municípios, tem superado em relação à qualidade educacional. E aí, um ponto que eu considero crucial foi uma tomada de decisão, uma ruptura no final da década de 90, quando em 1997 um gestor público foi eleito para o município de Sobral, à época, depois de mais de 3 décadas do domínio de um mesmo grupo político que deixou os indicadores educacionais do município bastante fragilizado e a gestão pública como um todo. Houve uma ruptura onde, a partir de uma reforma administrativa muito forte, de fechamento de escolas, pelo menos essa é a primeira impressão que a comunidade tinha, mas muitas vezes era o fechamento de um prédio que servia muito mais de curral eleitoral do que mesmo uma unidade escolar com qualidade, com estrutura, uma reorganização na estrutura física, um planejamento pedagógico e um olhar particular num foco dentro de uma política que é a política de alfabetização das crianças. Quase 98% das crianças chegavam aos 6, 7, 8 anos de idade sem ler, sem escrever. Palavras, frases, de uma realidade completamente diferente, quando hoje, aos 5 anos de idade, crianças já são leitoras de frases e de palavras. Não havia um material didático estruturado, e aí, obviamente, que o Brasil avançou muito em termos de PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, mas nós compreendemos que esse material não é suficiente. E aí, para conhecer um pouco essa experiência, eu não vou garantir, mas eu vou tentar compartilhar com vocês agora um pequeno vídeo que mostra essa realidade dos dias atuais, o que é sair de 98% de analfabetismo escolar e partir para 98% das crianças alfabetizadas já aos 6 anos de idade. E assim, se vocês preferirem, muitos utilizam o termo alfabetização na idade certa ou outras terminologias. Eu não vou aqui muito para o mérito, vou mais para o compartilhamento da experiência. Vou então tentar compartilhar a minha tela aqui nesse momento e eu gostaria de mostrar um pouco para vocês o que foi que ocorreu e como é que se dá hoje essa organização. Queria pedir à equipe responsável pelo evento só para confirmar se o áudio e o vídeo estão na tela. A escola representa um dos mais importantes. Professor Herbert, o som está bem baixo. Bom, eu estou vendo que algumas pessoas aqui no chat estão informando que está sem som. Alguém conseguiu ouvir o som? A equipe da organização? Não, professor Herbert, não saiu. Uma pena. Eu vou tentar aqui mais uma vez, então, compartilhar a tela. O Jonas Batista está informando que precisa liberar o som. Bom, eu não sei se sou eu que preciso liberar ou quem criou a sala. Tamires, Thaís. De qualquer maneira, eu tenho uma outra ideia aqui. Eu posso tirar o meu fone de ouvido, colocar o ambiente
que vai ser emitido pelo próprio YouTube. Vou fazer esse teste agora, vocês me confirmam se está ouvindo. Ainda não. Não estão? Não. Suficiente em leitura, e 54% deles estavam com um nível insuficiente em matemática. Mais da metade das crianças com pelo menos 3 anos de escolaridade não são alfabetizadas. Não são leitoras de textos ou até mesmo de palavras. E quais as competências que todas as crianças deveriam apresentar para que esta etapa de ensino seja vitoriosa? A Base Nacional Comum Curricular define que a alfabetização deve estar consolidada ao final do 2º ano. O que isto significa? Estudantes alfabetizados leem textos com fluência e são capazes de reconhecer o assunto e o tema do texto ouvido e lido. A casa de Mugio. Mugio, o caramujo, andava devagar, mesmo quando estava com pressa. Os outros bichos viviam caçoando na sua vagareza, mas Mugio nem ligava, andando devagar porque carregou minha casa nas costas. Quem era o Mugio? Caramujo. O caramujo. Segundo o texto, por que Mugio andava devagar? Porque carregava a casa dele nas costas. E por que os bichos caçoavam dele? Porque ele andava devagar. Inferem em textos curtos informações implícitas de fácil identificação. Reconhecem as informações explícitas e implícitas do texto, identificando sua finalidade em diferentes gêneros. Material escolar: apontador, borracha, caderno, caneta, lápis, papel, régua. Esse texto serve para Qual foi a resposta? listar produtos. Por que não é dar um recado? Porque não é um Porque não é um bilhete? Por que não é ensinar um jogo? porque não é instrução. Porque não é uma instrução. E por que não é vender objetos? Porque não tem o preço. A Base Nacional também explicita o nível adequado nas competências de matemática. As crianças, ao final do 2º ano, devem ser capazes de ler, escrever, comparar e ordenar números, resolver e elaborar problemas simples de adição, subtração e multiplicação. Observe abaixo as cédulas que Cláudia tinha na carteira. Olha aqui, tinha uma cédula de R$2 e uma cédula de 5 reais. 2 mais 5? 7. Construir sequências de ordem crescente ou decrescente, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas, estimar, medir e comparar capacidade e massa, resolver situações cotidianas estabelecendo equivalência de valores. Ela trocou essas cédulas por 50 Moedas. de 50 centavos. Quantas moedas ela recebeu nessa troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coletar e comparar informações de pesquisas por meio de tabelas e gráficos. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de frutas que João vendeu na feira em um dia
Trabalho. Quantas peras ele vendeu? Olha lá no gráfico. R$10. 10 peras. Quantas goiabas ele vendeu? 5. 5. Quantas laranjas ele vendeu? 20. 20. Quantas maçãs ele vendeu? 15. Os resultados da avaliação dos estudantes de 5º ano da Prova Brasil atestam os efeitos desastrosos do fracasso da alfabetização e de outras aprendizagens no início da escolarização. No Brasil, somente 50% das crianças, ao final do 5º ano, apresentam um nível adequado em leitura. Ou seja, apenas metade dos alunos, depois de 5 anos de escolaridade fundamental, consegue ler e interpretar textos. Em matemática, a situação é ainda mais grave. Somente 39% dos estudantes apresentam nível adequado com relação ao que se espera para esta etapa. Mais uma vez, vamos à pergunta central. O que uma criança deve saber ao final do 5º ano? Para alcançar o nível proficiente em língua portuguesa, a criança deve ser capaz de fazer leituras de texto com temática menos familiar. Como limpar vaso sanitário? Quem disse que é preciso alvejante para deixar sua privada branquinha e sem manchas? Basta adicionar meia xícara de vinagre e uma colher de sopa de carbonato de sódio. Bom, eu vou parar aqui o vídeo, não se preocupem porque eu vou mandar para a organização do evento todos os links com esse vídeo, mas o que é que eu quero mostrar aqui no início dessa representação? Primeiro que nós temos algumas questões bastante crônicas e delicadas no nosso país, né? Falar sobre educação pública ou falar sobre direito à educação pública de qualidade é falar de aprendizado, né? O papel da escola é promover habilidades, competências, desenvolvimento cognitivo, a partir de uma matriz curricular, onde as expectativas de aprendizado, elas são esperáveis e elas podem ser, dentro do processo educacional, mensuradas, medidas. O processo de avaliação, ele é muito importante e é uma diretriz de referência. Obviamente que a escola também tem outros papéis de formação humana, reflexiva, de desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, mas é fundamental a gente observar que o aprendizado, que a aprendizagem é o maior instrumento de inclusão educacional, especialmente que a escola tem para gerar essa autonomia, essa independência, essa capacidade da criança refletir e se desenvolver, e aí todas as outras habilidades esperáveis, elas são alcançadas. Aqui a gente traz alguns exemplos de crianças, como vocês viram, que ainda nas séries iniciais do ensino fundamental 1, e aí a última criança, que é uma criança do 5º ano, do último ano do ciclo do ensino fundamental 1, são crianças que conseguem, dentro da estrutura educacional que está sendo posta a elas, esse desenvolvimento, essas competências e essas habilidades que são tão importantes e relevantes. É um pouco disso que a gente tenta trazer para a prática da experiência educacional de Sobral. Eu quero compartilhar aqui outro exemplo do início desse processo, de crianças que estão saindo da educação infantil, que estão no primeiro ciclo ou no segundo ciclo da alfabetização, e que, como muitas crianças, como alguns dos filhos, netos, sobrinhos de algumas pessoas que estão aqui, que estão em escolas privadas, a gente sabe que muitas dessas crianças, nossos filhos, por exemplo, chegam até o final da educação infantil ou aos 6 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental 1, elas são leitoras de palavras, de frases, elas identificam muitas vezes letras e números, e o que a gente percebe, especialmente olhando para os resultados do SAEB, é que metade das crianças chegam ao final do 5º ano sem ter as habilidades mínimas de língua portuguesa e matemática. Se a gente for olhar para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, quase 80% das crianças no Brasil não conseguem identificar sequer uma palavra, quanto mais uma frase. Crianças
das redes públicas de ensino, que são filhos de trabalhadores, que são pobres, que vivem na periferia, cujo a família muitas vezes não tem a renda de um salário mínimo para manter as suas necessidades básicas ao longo do mês. Essas são as estatísticas que o SAEB e que o Anuário Estatístico do IBGE coloca como perfil das crianças que estão nas redes públicas hoje do Brasil e não conseguem ser leitoras de frases e palavras, por exemplo, chegando aos 6, 7, 8 anos de idade. Esse é um desafio que a gente tem em relação ao aprendizado. Então, eu trago para vocês aqui um exemplo de como é o cotidiano, o dia a dia dessas crianças dentro dessa experiência que eu estou compartilhando aqui do município de Sobral. Estudo na Escola José de Moraes, no primeiro ano em Sobral. E vou contar uma história para vocês, Filhotes na Neve. O coelhinho sapeca e a raposa polar brincam na neve e parecem não cansar. O coelhinho pula na neve fria. Ele vai atrás do rato com muita alegria. Os pequenos nuvens fazem um escorregador. Velozmente eles deslizam e vão a todo vapor. O alce, muito atento, fica só observando o coelhinho e o rato, que estão na neve brincando. O leopardo das neves corre com velocidade. O coelhinho admira toda aquela agilidade. Todos os amigos querem agradecer. Foi muito divertido estar junto com você. Meu nome é Alana Laís. Eu estudo na Escola José de Moraes, em Sobral. Eu tenho 7 anos. E a minha série é o segundo ano. Eu vou ler esse livro Natureza Maluca, do autor Edgar Pinto. Natureza Maluca. Que natureza maluca? Ela bicho de montanha. Você acha uns bonitos, outros não. Uns como a gente, vivem no dia, outros na noite, começam a fluir. Enquanto um gosta de muito calor, outros não precisam de ventilador. Uns bichos trabalham demais, outros preguiçosos se amam. Este aqui quase não dá pra ver. Já esse outro, nem no livro vai caber. Uns se parecem com a gente, outros são bem diferentes. Quantos moram na mata, outros vivem na maior mata. Uns bichos vão para a caminha, outros têm a boca maior que a gente. Certos bichos são muito, já outros perigosos nem tanto. Mas você que é bicho também, pode ser amigo de mais de 100. Eu comecei a estudar sobre isso, fiquei alfabetizada, quando eu realmente aprendi a ler, quando eu tive a certeza que eu conseguia ler tudo. E eu amo a minha escola, eu gosto muito dela, ela é bem legal. Eu gosto da minha professora, dos funcionários, ela é bem legal. Eu gosto sempre de visitar a escola, eu não gosto de faltar. Além das competições de texto, eu gosto dessas disciplinas, português e matemática. E eu também gosto de história. Eu fico muito feliz na escola, porque tem muitos livros legais para ler. Eles têm sempre contos de fadas, os florestas e uns outros animais. Na leitura, eu fico muito feliz quando eu estou lendo. O que eu mais gosto de ler é livros. Eles são muito legais.
todo final de semana eu levo o livro pra casa. E sábado eu leio 5 vezes e domingo 5 vezes. Porque eles são muito legais. Os livros me dão inteligência, eles me divertem, eles me entretêm. Toda vez que eu não tenho nada pra fazer, eu leio um livro que eles desenvolvem perfeito. Bom, eu particularmente acho interessante mostrar um pouco dessa realidade das escolas e ouvir uma criança, para a gente é muito marcante, nós que somos gestores e ao mesmo tempo pesquisadores, e principalmente essa desenvoltura, né, esse hábito e essa cultura que, na verdade, faz parte da estrutura da política educacional do município de Sobral. Então, trabalhar com incentivo à leitura, com a questão do lúdico, envolver o teatro, a música, colocar a experiência do livro, da história do livro, como uma experiência também lúdica, de aprendizado, de descoberta, de desafio para a criança, e eu considero isso como um elemento fundamental. Mas é preciso também avaliar, observar como é que está sendo o aprendizado. Obviamente que não é uma avaliação punitiva, não é uma avaliação que não tenha um sentido dentro desse contexto da política pública. Ela é uma avaliação que serve como referência para gestores, mas ela também é uma avaliação, como eu citei anteriormente, ela está dentro da estrutura da política meritocrática e de reconhecimento dos profissionais do magistério. Então, o que foi que nós criamos? Nós criamos fora da Secretaria de Educação uma instância, uma espécie de um setor, um departamento, que a gente chama carinhosamente de Casa da Avaliação, onde lá são elaboradas as avaliações de acompanhamento e monitoramento desse aprendizado que é promovido pelos gestores e pelas escolas. De 6 em 6 meses, nós aplicamos, monitoramos por meio de avaliações, mas também não só por meio de escrito. Nós aplicamos avaliações orais para aquelas crianças que estão se alfabetizando, gravando a voz da criança, colocando isso dentro do sistema, analisando a entonação, o desenvolvimento cognitivo, analisando a interpretação do texto. Então, tudo isso é feito para que eu tenha elementos de resposta através desses resultados, para guiar os meus gestores, para guiar a minha formação continuada, para premiar, gratificar por incentivos os meus professores. E aí eu quero mostrar um pouco na prática como é que isso acontece para vocês. A avaliação externa é responsável por toda a avaliação externa do município, desde os alunos do infantil 5 até o 9º ano, né? São avaliados todos os alunos 2 vezes ao ano. Esses alunos eles passam por 2 avaliações, com exceção da educação infantil 5, que só passa por uma avaliação, que é a avaliação de novembro. A Casa da Avaliação Externa, para nós, ela funciona como o coração da Secretaria da Educação, né? É da Casa da Avaliação que nós recebemos os resultados consolidados de avaliação externa. Então, para nós, um resultado externo à escola, que chegam aplicadores, que dá uma avaliação que a escola não conhece, que sai para ser consolidada fora da escola, com todo um processo fidedigno, para que, no caso, como a Secretaria da Educação, que precisa desses resultados, para ver, tem um raio-x de como estão os resultados da escola, nós consideramos esse resultado como um resultado oficial. São avaliações nas áreas de língua portuguesa e matemática, para todos os alunos do 2º ao 9º ano, e a avaliação de leitura oral, que é uma avaliação que ela é gravada, que ela é realizada com os alunos do 1º ano e do 2º ano. Na educação infantil, os alunos passam pelas avaliações de linguagem e matemática. Eu sou aplicadora, certo? Vou aplicar uma avaliação com vocês. O meu nome é Genúzia, tá certo? E a gente vai ficar aqui à tarde fazendo essa avaliação, tá bom? Agora a tia vai começar entregando. Por enquanto, deixa assim na carteira, tá bom? Embocado.
Então, a seleção de aplicadores ela é realizada pela Escola de Formação, pela SFAPEG. Todos os aplicadores eles são capacitados e são acompanhados, porque o que a gente sempre conversa com eles é sobre a questão da fidedignidade no processo, né? Então, nós queremos pessoas responsáveis fazendo o processo para que não prejudique o trabalho da escola, do professor. Você está recebendo um caderno contendo 48 questões, sendo 24 questões de língua portuguesa e 24 questões de matemática. Você dispõe de 2 horas e 30 minutos para responder a todas as questões. As provas elas são baseadas com referência na matriz de referência do SAEB, que é a matriz nacional, isso do 3º ao 9º ano. A prova do 2º ano, ela tem como referência o SPAES-Alfa, que é a matriz do estado do Ceará. Todas as provas elas são feitas baseadas em cima do que os alunos estudaram durante todo o semestre. Isso significa que as provas do meio do ano são feitas baseadas no que eles fizeram no estudo todo o semestre, e a do final do ano ela contempla todos os conteúdos desde fevereiro até novembro. Quando começa o processo de consolidação dos dados, a gente faz com que esses dados saiam o mais rápido possível para termos um retorno urgente à Secretaria da Educação. Quando a gente consolida a primeira parte, que é os preliminares. Então, a gente entrega os preliminares porque as escolas elas têm o direito de recorrer. Caso elas discordem de algum dado, né, de algum resultado, então elas têm o direito de recorrer. Após a análise dos recursos de cada escola, é que a gente faz a entrega oficial para a Secretaria da Educação. Quando esse resultado chega na Casa da Avaliação, essa consolidação, é um dever apresentar ao secretário para fazermos essa interpretação. Após fazer o estudo desses resultados dentro da secretaria, para ver o que aconteceu em cada escola, ela vai com aquela situação do resultado para conversar com o seu diretor individualmente, com o seu grupo escolar, na qual elas são responsáveis, né? Então, no superintendente, eu tenho 8 superintendentes, cada um é responsável pelo número de escolas. Cada uma tem a responsabilidade de fazer a leitura do resultado, cruzar com os resultados de interna da escola, porque isso é extremamente importante, porque essa avaliação externa, para nós, ela funciona como um parâmetro e para a escola também. Esse consolidado já fechado na escola, vale a reflexão para com o diretor. Primeiro, de que ele precisa transbordar esse resultado para a equipe de coordenação e para os professores. Então, o professor, ele precisa diretamente ter conhecimento desse resultado. A superintendência para com esse diretor primeiro. Eu vou conhecer a estrutura agora. O que foi avaliado? O que não foi avaliado aqui, que foi avaliado na anterior? E como o que não foi avaliado já vai estar sistematizado no trabalho de sala de aula. Então, para isso, a gente conhece muito bem, analisando com ele a estrutura desse instrumento, o mapeamento desse resultado por turma. Qual a turma que teve maior e menor percentual? O mapeamento desse resultado por aluno. Qual foi o percentual de acerto desse aluno? Esse aluno só acertou 20 questões. O que levou ele não a acertar essas outras questões? Que habilidades ele não conseguiu ainda desenvolver? E aí já gera termômetro para o planejamento de aula. Não é comum, né, a gente receber resultados diferentes daqueles que a gente está esperando. Por quê? Porque nós temos avaliações semanais, mensais, que já serve de termômetro para a escola se nortear de como que se encontra. Então, a gente trabalha com questões com os mesmos níveis, até mais elevados do que vendo essas avaliações externas. Então, a gente já consegue prever mais ou menos como é que nós vamos nos comportar enquanto escola dentro dessa avaliação. E essa avaliação externa, que é produzida pela Casa de Avaliação, semestralmente, nos dá esse termômetro, né, de nos enxergar se nós conseguimos atingir a nossa meta, são metas alcançáveis mais audaciosas, e como nós estamos em relação à rede, se estamos conseguindo também superar essas metas estabelecidas pela rede.
somente saber acompanhar o processo diretor dos alunos, mas a casa da avaliação também 2 vezes. Bom, é só mais um trechinho, né, que mostra um pouco para vocês a importância desse acompanhamento, desse monitoramento, não só por meio da autonomia financeira, não só pelos princípios que eu apresentei como sendo princípios basilares, mas também do desenvolvimento da aprendizado. Então, esse monitoramento permanente, esse feedback, essa devolutiva do acompanhamento, por exemplo, da Secretaria de Educação para os gestores, eles, por sua vez, olhando e dialogando com coordenadores pedagógicos, com diretores, criam um ciclo onde eu monitoro, acompanho o aprendizado, identifico fragilidades, e aí eu posso promover um processo formativo para aquele gestor, para aquele coordenador, eu posso munir o meu profissional de mais material didático. Eu não sei se vocês viram no corredor da escola, carteiras com uma criança e um profissional. Eu posso fazer um atendimento individual daquela criança, olhando para aquela criança que tem um grau de dificuldade diferente do outro. E aí, saindo um pouco do campo da avaliação e da alfabetização, partindo para o dia a dia da escola, essa dinâmica também da escola, ela precisa ser diferenciada. Eu tenho que ter, desde o meu acolhimento, meu engajamento, o envolvimento dos profissionais como sendo um ponto de partida importante. E aí eu encerro aqui os meus últimos 10 minutos, compartilhando um pouco para vocês um exemplo, né, de como acontece esse dia a dia no ambiente escolar. A escola é um espaço para ensinar e para aprender. Esse é o nosso foco principal. O horário, ele é primordial para o diretor, para a coordenação pedagógica, para os professores e para os alunos. Nós prezamos isso muito. Então é que a gente conversa com os pais, nós começamos uns minutos antes de 7 horas e de 1 hora, exatamente para a gente se preparar o ambiente que eu chamo de organização mental. Então eu vou me preparar para me viciar o meu dia. A gente tem uma rotina específica, né? Dentro dessa rotina a gente começa com os cuidados, que a gente chama de indicadores de sucesso. Esses indicadores, eles nos mostram, eles indicam para a gente como é que a gente deve acompanhar a gestão escolar. E essa gestão, ela busca exatamente 4 eixos principais, 4 indicadores fundamentais dentro desse processo, que é a frequência escolar, quem foi que veio hoje, quem foi que não veio, quem é o professor é o sábio. O sábio tem 30 alunos, veio 29. Quem foi que faltou? A nossa rotina, principalmente a nossa do coordenador, todos os dias, por 7h30, 7h40, mais ou menos, nós vamos passando em sala. Isso é uma prática minha, que acompanho o 2º e 3º, vamos em sala, descobre quais são as crianças, pesquisa quem são as crianças que não vieram para a aula e, com o levantamento, com os dados em mãos, nós apresentamos ao diretor. Então, agora aqui ele vai dar uma olhadinha. Quem realmente não pôde vir assistir a aula hoje, né? Já no quadro. Me diga uma coisa, alguém ligou justificando, nenhum dos dois justificaram. É a primeira vez, né, que a gente sabe faltar, não. Aí todos os dias eu pego com as coordenadoras, as 3 coordenadoras, em nome de todos os alunos faltosos, e os que os pais não justificam, eu ligo. Para trás e saber por que o menino não veio, se levou no médico, o que ele tem. Aí todos os dias eu pego a lista e ligo. E o para casa, ele é exatamente uma revisão daquilo que o professor ensinou na sala de aula, né? E aí o professor tem esse controle,
quem foi os meninos que fizeram. Graças a gente tem um índice bem elevado de meninos que fazem o para casa. Os pais, eles já sabem da nossa rotina, eles já sabem o processo e eles nos ajudam muito, né? Evitando de faltar, fazendo para casa, está sempre presente. A nossa comunidade ela é muito presente nesse processo de ensino-aprendizado da escola. Mesmo com, às vezes, eles não sendo alfabetizados, os pais não sendo, mas eles compreendem que a educação é importante para os filhos. Opa, então eu quero realmente, diretor, você está certo. Eu acho que eu tenho que acompanhar mais meu filho. Ah, mas eu não sei ler. Não, mas veja se ele faz o dever de casa. Fique só ali de olho nele. Reserve um momento, 20 minutos, meia hora, para ele ter o momento de fazer o dever de casa. Hoje, para nós, a leitura em Sobral é outra coisa que foi com que fez a gente ter um salto qualitativo. O aluno precisa ler. O aluno precisa ter momentos específicos de leitura. Tanto na escola, como a gente também comenta isso. Às vezes, diariamente, dentro da rotina escolar, a gente tem atividades específicas de leitura, onde o professor está ali todos os dias, fazendo um momento coletivo, momento individualizado, que isso está fechado dentro da rotina de acompanhamento que a gente faz no planejamento pedagógico. Aí a gente toda semana trabalha gêneros textuais, 2 ou 3 por semana. E no final da semana a gente sempre faz uma culminância desses gêneros trabalhados na semana. E eles já ficam ansiosos esperando pela culminância, o que vai ser de diferente. Tem que sempre... Não é que na semana inteira não tenha dinâmica, mas a da sexta ela é bem mais especial. E a gente trabalha bastante com aulas motivadoras para que a frequência não seja baixa, né? E que eles se sintam motivados para aprender sempre mais também. O primeiro ano ele garante ali, os meninos decodificando, os meninos lendo o texto fluente, já escrevendo, e o segundo ano ele fecha realmente, ele consolida isso, né? Então a gente consegue garantir esse processo, e aí é que a gente sempre diz, se os meninos se alfabetizam bem, ele vai ter o restante dos anos em sucesso. Isso aí é garantido. Da mesma forma como aqueles que têm dificuldade, sabe, tudo é sempre... Não. A gente conta crianças que têm dificuldades extremas de aprendizagem. E aí a gente vai fazendo um trabalho individual. Ver se eles estão desenvolvendo, observar por que não está desenvolvendo. E aí, junto com a comunidade, com os pais e professores, nós vamos traçando estratégias. Uma das estratégias é apoio, né? Então, a gente faz contraturno com estas crianças, né? Para fazer esse reforço qualificado. E, por fim, o quarto indicador seria o da aprendizagem. Então, você vê, o aluno vem para a escola, é a frequência. O aluno faz o para casa, ele revisa o que foi ensinado em sala. O aluno tem um processo de acompanhamento de leitura. Isso vai para onde? Para a aprendizagem. Nós temos os 2 planejamentos e nós temos um dia de formação, que é através da ESFAPED, que é a nossa Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Escolar. E na escola nós temos 2 planejamentos dentro do mês. Aí, geralmente, o primeiro planejamento eu acompanho, juntamente com a coordenação, e a coordenação fica nos 2 planejamentos, acompanhando os professores. E lá no planejamento, a gente sempre trabalha sobre o nosso PNLD e das avaliações. Aí, no decorrer do resultado das avaliações, é que nós vamos planejar em cima desses conteúdos e das habilidades que as crianças estão com mais dificuldades, né? Esse processo, ele é muito importante e riquíssimo para o acompanhamento, principalmente meu e principalmente também do professor. Porque através disso a gente vai observar se o que nós traçamos, se o que nós planejamos realmente foi alcançado. Depois elas desenvolvem os planos, esses planos são passados por mim, eles enviam para mim, eu faço toda uma leitura, todo um processo, vejo que realmente está contemplando o que foi discutido, o que foi planejado. Aí é a história da customização. Individualiza. É o sábio que precisa aprender isso e aquilo. Aí a gente vai trabalhar em cima dessa criança
fazendo essas estratégias, percebendo qual é a dificuldade que ela tem para exatamente ela avançar. Bom, assim como os outros vídeos, ele vai continuar um pouco o documentário. Eu vou encaminhar para a coordenação o link para que possa ser disponibilizado para os alunos e professores. Mas é importante observar alguns aspectos que são destacados, né? Existe a definição do material didático, uma formação sistemática, existe um monitoramento da avaliação, e existe um foco em elementos como a interlocução com a família e com a comunidade, a garantia da presença da criança na escola, e aí entra a frequência, existe uma preocupação no estabelecimento de uma rotina, existe uma formação dentro da escola e fora da escola, e todos os sujeitos são protagonistas, né? O aluno é o protagonista da aprendizagem, o diretor é a liderança, o coordenador está em sala de aula, o professor está preocupado individualmente, juntamente com a gestão escolar, pela condição de cada aluno. Então, customizar o aprendizado não é algo utópico nem irreal. É preciso que a escola olhe para o todo, olhe para os alunos, para as salas, para os profissionais, mas é necessário também que ela olhe particularmente e acompanhe cada criança, as suas limitações, as suas necessidades. É um pouco disso que a gente traz para o dia a dia. Então, eu concluo aqui, são 21 horas, tentei sistematizar muita informação numa fala de 1h30, infelizmente não é possível. Espero que os vídeos tenham sido ilustrativos e quero mais uma vez agradecer ao convite para participar do evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Herbert, por sua contribuição, né? Aspectos que você coloca são citados por Libânio, né? Quando discute características de uma escola, né? Que preza pelo desenvolvimento da aprendizagem, não só discente, mas docente também. Nós acreditamos que a função social da escola, ela está para uma aprendizagem contínua, tanto do professor como do aluno. E aí a gente percebe que Sobral, a partir de suas políticas, né, a partir do que você coloca como pontos importantes, né, seja no fortalecimento da gestão, na formação continuada docente, na valorização profissional, né, práticas que se voltam ao processo da alfabetização e letramento, e a utilização da avaliação, né, como um instrumento que pode redirecionar práticas, nós percebemos que são, sim, possibilidades, né, que municípios como Sobral vêm encontrando para desenvolver da melhor forma possível essa melhoria nos seus processos de ensino e, consequentemente, um melhor desenvolvimento da aprendizagem, né? Quando você coloca a questão do teatro, da dança, a gente percebe também a preocupação do município para uma formação que vai além da questão conteudista, para uma formação integral, né, que visa essa formação da criança, do aluno como um todo. Então, houve aqui, né, um participante que disse, por mais Sobrais aí, né, por experiências exitosas, nós sabemos que não existem modelos e nós não estamos em busca de modelos, nós estamos, né, em busca de experiências exitosas que possam servir, né, de reflexão para vários sistemas de ensino. Acreditamos que a partir desses processos de reflexões tecidos, né, à luz de teóricos, à luz de experiências, né, na articulação teórico-prática, que nós podemos sim desenvolver uma educação de maior qualidade em cada município brasileiro, em cada escola brasileira, e que possa, de fato, garantir o que é direito do aluno, a aprendizagem. Nós lutamos por uma educação que garanta isso, o direito do aluno, a aprendizagem. Então, nós agradecemos mais uma vez, né, a participação de todos. Vou pedir ao professor Herbert, se ele assim permitir, que nós possamos direcionar para eles algumas perguntas posteriormente, certo? Em seu e-mail, diante que é uma conferência, né? E aí, agradecer a presença dos nossos professores, né, da professora Joselma mais uma vez, né, que tem sua orientanda aí amanhã, realizando um mini curso, né? Uma orientanda que foi minha aluna lá, né, no Juá. Então, olha
o belo da educação, né? A gente está hoje com um colega de trabalho que foi nosso aluno, é tão, né, gratificante isso. Então, agradecer a participação de todos os nossos alunos, né, do curso de Pedagogia, de História, de Educação Física, a participação da nossa pró-reitora Marileide Rosa, do professor Paulo Muniz, né, nós agradecemos e acreditamos que esse fortalecimento do nosso núcleo docente, né, de formação de professores na SES UNITA, só tende a crescer com essas contribuições. E aí, vamos pensar no evento para o próximo ano, nos 100 anos de Paulo Freire. Né? Acredito que as licenciaturas da ACES têm muito a contribuir no próximo ano, no ano do centenário de Freire. Então, professor Herbert, muito obrigada. Né? Tive o prazer de escutá-lo em outros momentos, né? E a gente aprende muito com essas experiências, sobretudo com a sua fala. Agradeço a todos. Amanhã temos minicursos à tarde e à noite. Fiquem atentos, né, aos seus e-mails. Os links serão disponibilizados a partir do minicurso, né, escolhido. Na sexta-feira temos discussões à tarde e à noite. E certamente a nossa segunda jornada já, né, começou com o pé direito. Muito obrigada a todos e a todas pela participação. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Eu vou deixar à disposição aqui da organização do evento os meus contatos, os links, e para mim é uma grande honra. Quero mais uma vez agradecer aí ao convite, cumprimentar a todos os colegas, professores e a todos os estudantes. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor Herbert. Muito obrigada. Por favor, uma foto, esqueci, desculpe, olha, saindo da convencionalidade, né, na questão, por favor, uma foto, se vocês puderem abrir as câmeras, vamos tirar uma foto para registrar o momento, né? No caso, um print, o professor Wilson aí vai fazer o print, desculpe-me, viu? Pronto, Wilson, vamos lá. Pronto, obrigada, gente.